Hoje eu acordo pela manhã, sinto o cheiro da maçã e abro a minha conta bancária. Bloqueio judicial. É verdade. Além da diarreia, hoje eu acordo pela manhã, sinto o cheiro da maçã e abro a minha conta bancária. Bloqueio judicial. Vou para outra conta bancária. Bloqueio judicial. Vou para uma outra conta bancária. Bloqueio judicial. Vou para a quarta conta bancária. Bloqueio judicial. Aí vou ver que bloqueio judicial é esse. Bloqueio judicial da ação de danos morais promovida pelo excelentíssimo senhor desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, bonito título, hein? Ayrton Vieira, este grandíssimo juiz de carreira que em 2014, ao julgar um recurso de um fazendeiro de 73 anos de idade, fazendeiro este que estava preso, enjaulado, porque condenado em primeira instância por estupro de vulnerável, que na linguagem comum é estupro de criança, porque ele foi pego na sua caminhonete com duas meninas, uma de 14 e uma de 13. A lei brasileira, ora, a lei, diria Olavo Bilac. Ora, a lei. Não, Bilac fala, ora, direi ouvir estrelas. Ora, a lei é do Rui Barbosa. Ora, a lei. O que é a lei para mentes tão brilhantes do nosso direito? O que é a Constituição Federal? Este grande chumaço de papel higiênico que no seu artigo 226 conclama o Estado brasileiro e os juízes, na minha percepção, são os agentes do Estado brasileiro mais importantes. Porque se eles são justos, não tem injustiça no Brasil. Se eles são justos, não tem corrupção, porque não tem corrupto solto. Portanto, o juiz é a função mais nobre do Estado brasileiro. E o artigo 226 conclama o Estado, em especial ao juiz, a dar especial proteção às crianças, no que é repetido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e o que é também repetido no Código Penal brasileiro, em especial no artigo que trata do estupro de vulnerável, que é fazer sexo ou ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. Ou seja, com criança de até 14 anos incompletos. No Brasil é assim, fez 14 anos, você pode dar Kama Sutra para a criança. Fez 14 anos, você pode levar para show de sexo explícito. Passou de 14 anos, você pode até vender no mercado. A lei brasileira é essa, isso aqui é um país conservador, dizem. Mas o Código Penal fala que do 0 até os 13 anos, até o final dos 13 anos de idade, se você for pego fazendo sexo com uma criança, você comete o crime de estupro presumido. Por que presumido? Porque a lógica do direito brasileiro, não só no direito penal, mas também no direito civil, no direito comercial, no direito especial, que cuida da criança e da adolescência, e também na neurologia, quando nós analisamos as etapas do desenvolvimento dos filtros éticos e das faculdades de pensamento ao longo do desenvolvimento humano,
Uma criança, ela tem um desenvolvimento mental tal que ela não goza no direito da chamada autonomia da vontade. É por isso que uma criança não pode celebrar contratos, não pode contrair matrimônio, não pode fazer testamento, não pode abrir comércio e daí por diante. Logo, se uma criança é incapaz, e o Código Civil Brasileiro, desde o Código de 1916, que repete as ordenações filipinas que vinham antes do Código de 1916, e vale até hoje esta regra, diz que pessoas de até 16 anos incompletos são absolutamente incapazes para consentir qualquer coisa que seja. E é por isso que o Código Penal diz que fazer sexo com alguém de até 13 anos completos ou até 14 anos incompletos é crime de estupro presumido. E não vale dizer, mas a criança é louca por mim. A criança, ela me pediu de joelhos. A criança, ela escreveu e assinou que ela queria se relacionar comigo. Criança não tem autonomia da vontade. Esta vontade não é válida. E todo sexo sem consentimento é estupro. E uma vez que uma criança não pode consentir, sempre será estupro o sexo com uma criança. Simples assim. Vale lembrar também a súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça, dentre tudo o que aqui foi dito. Uma criança que é absolutamente incapaz de consentir, não tem autonomia da vontade, não tem vontade com relevância jurídica, não pode decidir se dedicar à prostituição. E este desembargador, o senhor Ayrton Vieira, no ano de 2014, ele absolveu um fazendeiro de 70 e poucos anos, sob o seguinte argumento: a vítima, suposta vítima, ela, mesmo com 13 anos, já se dedicava à prostituição, como se ela tivesse ido a um conselheiro de carreira, e ela falou, eu vou optar por ser meretriz. Assim está na decisão de autoria do desembargador Ayrton Vieira, que absolveu um fazendeiro pego com duas meninas no carro, uma de 14 e uma de 13. Mas o fazendeiro não sabia a idade da menina. Ele esqueceu de olhar a parte do processo em que a menina relata que o fazendeiro levava comida e pão velho para a casa da avó, com quem a menina de 13 anos morava. Então é muito provável que ele soubesse o que ele estava fazendo, até porque ele deu 20, 40 reais para fazer esse sexo com elas. Mas não satisfeito, o desembargador Ayrton Vieira, além de dizer que ela se dedicava à prostituição, além de dizer que ela, ainda por cima, era dada ao consumo de álcool e drogas. Notem, eu falo de uma menina vulnerável do ponto de vista da capacidade, vulnerável do ponto de vista social, vulnerável econômica e vulnerável do ponto de vista da toxicomania e do alcoolismo. Tudo isso porque era uma menina que passava fome. Mas não contente, ele ainda diz, usando a seguinte expressão de duplo sentido, aspas, no duro, meninas com esse tipo de vida aparentam ter 14 anos ou mais. Então não vamos condenar tão nobre fazendeiro, ele está absolvido e não se discute mais o assunto.
Em 2023, em agosto de 2023, esse desembargador aqui, da Justiça do Estado de São Paulo, concorre a uma cadeira de ministro do STJ, Superior Tribunal de Justiça, apadrinhado por ninguém mais, ninguém menos do que por ele, pelo Mussolini da Moca, Alexandre de Moraes. Afinal de contas, o desembargador Ayrton Vieira funcionava como juiz instrutor do gabinete de Alexandre de Moraes. E é claro que quando ele concorreu a esta vaga no STJ, eu retomei esta decisão aviltante de 2014 e disse tudo o que eu pensava deste sujeito. O que eu não vou repetir aqui, é claro, porque já fui condenado e quem acompanha minhas redes sociais viu que todas as minhas contas estão bloqueadas por conta disso. Ora, esse senhor, o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Ayrton Vieira, ficou muito possesso, porque não conseguiu a vaga no STJ, mesmo apoiado pelo Alexandre de Moraes, depois desta revelação. Eis que ele volta para o gabinete de Moraes. Eis que, em determinado momento, Glenn Greenwald, na Folha de São Paulo, começa a publicar a Vaza Toga. E na Vaza Toga, uma das mensagens de WhatsApp reveladas foi: Ayrton Vieira, este desembargador, que me toma, neste momento, R$85 mil, perguntando a Eduardo Talhaferro: e aí, conseguiu alguma coisa contra a Revista Oeste para a gente desmonetizar este veículo? E Eduardo Talhaferro responde: não, só encontrei conteúdo jornalístico. E eis que Ayrton Vieira responde: use a sua criatividade. KKK, KKK, KKK. Então é para este sujeito, é para esta vergonha de juiz, é para esta vergonha de desembargador, vergonha da Justiça do Estado de São Paulo, eu estou com as contas bloqueadas e ao qual eu devo agora R$85 mil por danos morais. Porque ele pode chamar a menina do que ele bem entende, mas eu, pagador de impostos, e pago muito imposto, eu, cidadão comum, que se tivesse um dano moral, fosse a justiça me daria 5 mil reais de danos morais, porque diria, mais do que isso, é enriquecimento ilícito desta bichona. Mas ele, que é um desembargador, merece uma quantia mais vultuosa, é claro, afinal de contas, ele está acima de nós, meros mortais. Numa democracia ideal, ele, que é um servidor do público, poderia ser criticado por essa decisão criticável. E não há limites da crítica quando o fato criticado ultrapassa todos os limites da vergonha e da decência. Foi por este desembargador que eu me neguei a pedir desculpas ao vivo na Jovem Pan News e disse que preferia perder o emprego a perder a minha decência. Afinal de contas, que merda de cristão seria eu se deixasse de ouvir, ecoando na minha cabeça, a frase: deixai vir a mim os pequeninos, pois deles é o reino dos céus. Que cristão de merda eu seria se pedisse desculpas a um desembargador que, ao invés de proteger a criança, diz: ela era prostituta, fazer o quê? O fazendeiro não pode ficar preso por uma menina que decidiu dedicar-se à prostituição e, no duro, parecia mais velha. Perdi emprego, perdi agora
85 mil reais. E o mais engraçado é que a justiça bloqueou todas as minhas contas, de maneira que eu não posso pegar o dinheiro de um lugar e pagar a guia em outro, porque está tudo bloqueado. Agora tem que esperar, é uma burocracia do cão. Mas eu quero dizer isso. A gente fala tanto de Minas Gerais, que Minas Gerais nos deu o Pacheco, eu começo a pedir perdão aos mineiros. Porque pelo menos o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou o desembargador que absolveu o pedófilo. E esse desembargador voltou atrás na própria decisão já publicada e reviu a própria decisão. Mas isso em Minas Gerais. Porque em São Paulo, defender uma criança custa 85 mil reais. Boa noite, Fernando Holliday, como vai você? Boa noite, Pavinato. Não é tão boa noite, né? Porque essa notícia... E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.